Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai abordar a IA na logística, tá? Então, a inteligência artificial presente na logística. Eu coloquei inicialmente, né, aqui, a gente vai, de uma forma introdutória, né, apresentar algumas aplicações que a inteligência artificial tem na área de logística. Então, vou colocar aqui 5 possibilidades de aplicação, com os seus benefícios, né, com a descrição dessa aplicação da IA na área de logística e operações. Vou compartilhar com vocês aqui. Separei aqui um arquivo em Word. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Compartilhar aqui esse arquivo com vocês. Bom, está aqui o arquivo. E a gente tem aqui 5 aplicações, 5 possibilidades, que são conceitos iniciais, né, da IA na logística, de aplicações, de possibilidades alternativas, né, da inteligência artificial no contexto de logística e operações. Bom, otimização de roteamento. Eu, particularmente, já trabalhei com softwares de roteirização, né, com softwares que montavam, estruturavam a rota, né, determinavam a sequência de entregas, determinava, e aí por trás do software tem várias heurísticas, algoritmos, tem aquela questão do vizinho mais próximo, né, ele pega o cliente mais próximo, tem as restrições de capacidade do caminhão, capacidade do veículo, tem as questões que você pode monitorar de dispersão de quilometragem, dispersão de tempo, tudo isso já existe. Bom, utilização de algoritmos de IA, né, como está colocado aqui, para calcular as rotas mais eficientes da entrega. Então, já existem algumas implementações de IA nesse contexto da roteirização. Pensando na complexidade que a gente tem no ambiente urbano, né, na distribuição urbana, a IA vai ser bem interessante para buscar soluções, né? Buscar possibilidades alternativas, uma rota mais inteligente, a possibilidade de você realizar uma primeira sequência de entregas e ter uma recarga, vamos dizer assim, retornar para a central de distribuição, carregar o veículo novamente e efetuar novas entregas, mas de uma forma com nível de acurácia, de planejamento bem aperfeiçoado através, né, da IA. Bom, benefícios de redução de custo, a gente falou aqui de dispersão de km, dispersão de tempo. Então, você tem uma rota que o motorista vai seguir essa rota, você vai reduzir, você já tem um km planejado, você tem uma tendência a ter uma redução de km, consequentemente uma redução de custos, todos os custos, né, associados ao veículo, de forma bem básica, tá? Do veículo ficar rodando, ele vai rodar uma quilometragem menor e você vai reduzir custos relacionados a combustível, desgaste com pneu, manutenção, enfim. Previsão de demanda, aplicação de técnicas de machine learning, tá, para analisar dados históricos de vendas e identificar padrões. Aqui tem um ponto muito importante. A ideia do ML, né, do machine learning, na verdade é o seguinte, né? Você teria dois grandes blocos, né? Você tem um bloco onde você define os parâmetros e aí o sistema te oferece alternativas, e você tem um bloco, tem um outro lado, que é o machine learning, que trabalha nessa parte, onde você apenas alimenta o sistema com os dados e ele vai identificar os padrões. Então, por exemplo, comportamento de demanda, padrões de sazonalidade, padrões de crescimento, padrões de queda, né, ciclos, possibilidade de formação de ciclos, tudo isso com essa, se você tiver uma sequência de dados bem significativa, você consegue identificar esses padrões através da ideia do ML, ML, no caso, Machine Learning. Você consegue fazer isso. Ele vai com os dados, ele vai identificar possíveis padrões nesses dados e vai realizar algumas análises estatísticas também nesses dados. Melhoria no planejamento de estoque, claro, gestão de estoque, redução de custos, né, do excesso de estoque, você conseguir calibrar o quanto que você tem de previsão de demanda em relação ao que você tem que atender de mercado. E aí você tem os erros de previsão, né, que é a forma de você aferir a qualidade daquele modelo de previsão, extremamente interessante. E às vezes, visualmente, mesmo que a gente coloque esses dados, essa série, né,
temporal, que você tem essa sequência de dados ao longo do tempo, você coloque num gráfico, não necessariamente você visualmente vai conseguir identificar esses padrões. Hoje, com essas lógicas, elas já conseguem identificar claramente padrões rápidos nesse comportamento da demanda, de ciclo, de sazonalidade, crescimento ou queda, por exemplo. Automação de armazém, utilização de robôs, tem exemplo da Amazon, tem um vídeo antigo da Amazon na internet, vocês podem ver um armazém totalmente operado por robôs, né? Então tem sensores, veículos autônomos, por exemplo, saindo um pouco da questão do armazém, então isso é um fato. Isso aumenta a eficiência operacional, isso também reduz custos, de forma geral. Essas alternativas, elas caminham para a redução do custo na operação. Então, o armazém, por ser um ambiente fechado, por você conseguir isolar variáveis externas, você consegue trabalhar naquele ambiente, ele controlar aquele ambiente, provavelmente ele vai ser o mais, e já é o mais afetado, vamos dizer assim, que sofre os maiores impactos da IA no contexto da logística. Se pensar em armazenagem, estoque e transporte, as três grandes áreas dentro da logística, o armazém é que sofre os impactos mais significativos, né? Gestão de frota, uso de IA para analisar dados de veículo, também com machine learning você pode fazer isso. Então, você tem uma série histórica, né, de dados de veículo, de questão de KM, de tempo, situações de custos associados a esse veículo. Você, com essa série histórica, você pode identificar padrões, você pode associar padrões ao perfil do veículo. Então, você tem aí muitas oportunidades de otimização dessa frota, de melhorar a gestão dessa frota e, mais uma vez, reduzir custo. E, mais uma vez, tem até um ponto aqui importante, aumentar a vida útil dos veículos. Pensar na idade média da frota brasileira, ela é mais de 10 anos, seguramente, 15 anos ali, facilmente a média, né, a idade média da frota brasileira. Até pensar em termos de renovação, de conservação e renovação, o planejamento para renovar essa frota, com a IA sendo aplicada no contexto da gestão de frota, você pode fazer isso, você pode viabilizar essa ação. E, por fim, detecção, perdão, de fraudes e anomalias, né? Aplicação de algoritmos de IA para monitorar transações e operações logísticas. Então, a gente pensa aí, é importante que vocês pesquisem a questão do blockchain, né? De você preservar os dados, a integridade dos dados, o volume de dados que você tem percorrendo uma cadeia produtiva, uma cadeia de suprimentos, e o blockchain proporciona você bloquear esses dados, você manter a integridade desses dados. Então, qualquer anomalia, fraude, padrões, a questão de você conseguir identificar via pesquisas que você venha fazer, relacionadas à cadeia de suprimentos. Você pode também usar o machine learning para identificar padrões em pesquisa. Às vezes tem pesquisas que têm questões discursivas, as pessoas respondem essas questões discursivas, o machine learning consegue identificar esses padrões nessas respostas, né? Então, os algoritmos de IA para monitorar transações e operações logísticas em tempo real. E você consegue identificar a fraude em tempo real. A questão da tecnologia, IA e o machine learning, como a gente já comentou aqui, é que você tem uma possibilidade de atuar de forma direta, em tempo real, rápida, de forma muito, muito rápida, precisa nessas fraudes, para até evitar fraudes futuras, você conseguir já corrigir uma anomalia, algo que está acontecendo que está fora do planejado. E você consegue, com essa tecnologia, em tempo real, fazer isso. Tomar decisão rápida. Você tem os dados ali para tomar decisão, você tem as análises ali para conseguir tomar uma decisão assertiva em relação a uma situação. Benefício é maior segurança da cadeia de suprimentos, redução de perdas financeiras, redução de custos, né? E proteção contra roubos e desvios de mercadoria. Então, essa parte também, quando você fala de prevenção de perdas no contexto da cadeia de suprimentos, loss prevention, é importante você destacar que já existem várias possibilidades de algoritmos de IA sendo aplicados nesse contexto para evitar fraude, detectar fraudes e anomalias e evitar possíveis perdas na cadeia de suprimentos. Reduzir um outro ponto importante, gestão de risco na cadeia de suprimentos, mitigar os riscos, os possíveis riscos associados à gestão dessa cadeia de suprimentos. Bom, pessoal, então
A gente encerra por aqui, 5 aplicações rápidas, conceitos iniciais de IA na logística, e desejo a todos bons estudos.